Segundo o Ministério da Saúde, a intolerância alimentar atinge cerca de 40% dos brasileiros. Já as alergias afetam 5% da população do nosso país, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. E para falar sobre este assunto, o programa Ponto de Encontro recebe a professora da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, Mônica Leitão, e a nutróloga Priscila Panzarella. Doutora Mônica, então, qual é a diferença entre alergia e intolerância alimentar? Na intolerância alimentar, nós temos uma reação anormal do organismo, mas sem mecanismos alérgicos desenvolvidos. E na alergia alimentar tem mecanismos imunes alérgicos desenvolvidos. A alergia, então, é um pouco mais perigosa do que a intolerância? Sim. A intolerância, ela dá sintomas mais brandos. Por exemplo, a intolerância à lactose. São sintomas basicamente intestinais, com diarreia, cólica, uma dificuldade na digestão de algum alimento. E já na alergia, os sintomas podem ser bem mais graves, com risco de choque anafilático, edema de glote, parada respiratória, que levam em risco a vida do paciente. Doutora Priscila, fala muito em intolerância, alergia, glúten, lactose. Eu queria que você explicasse a diferença entre glúten e lactose, o que é cada uma dessas duas proteínas. Sim, o glúten é uma proteína que está presente em alguns alimentos, como trigo, cevada, aveia, centeio e malte. Já a lactose é um carboidrato, então a lactose está presente no leite e derivados. As reações às vezes são semelhantes conforme a intolerância ou alergia que o paciente tem e muitas vezes podem levar a quadros um pouco mais intensos, inclusive com perda de peso, diarreia. E quais são esses alimentos que mais causam essas intolerâncias ou alergias? Na verdade, as alergias e as intolerâncias são muito individuais, né? A gente sabe que, por exemplo, na criança, os principais alimentos que causam alergia é o leite, o ovo e a soja. Nos adultos, a gente vai ver uma frequência maior de alergia alimentar a peixes, frutos do mar, também amendoins, nozes, são esses os alimentos. E existem alguns sintomas clássicos, tanto da intolerância quanto da alergia? A alergia alimentar, ela pode causar sintomas respiratórios, desde uma congestão nasal, espirros, até chiado. Pode causar também sintomas de pele, como coceira, placas avermelhadas pelo corpo, inchaço, eczema, que são lesões mais descamativas, avermelhadas pela pele, e sintomas gastrointestinais, como vômitos, refluxo, diarreia, perda de sangue nas fezes. Então, basicamente, na alergia, os sintomas podem ser respiratórios, intestinais, cutâneos e, nos casos mais graves, os sintomas circulatórios com parada cardiorrespiratória. Esses problemas alimentares, existe uma preferência por criança ou jovem ou depois de adulto, a pessoa pode evoluir o caso, ela descobrir? As alergias alimentares, elas são mais frequentes na criança, porque a criança tem uma imaturidade do sistema imune que facilita a alergia, associada a uma imaturidade da mucosa do intestino, que predispõe à absorção de alimentos. Conforme a criança vai se desenvolvendo, a tendência a isso está melhorando e as alergias alimentares podem sim serem revertidas. Já no adulto, onde os alimentos mais predisponentes, segundo o que a gente já comentou, são peixe, frutos do mar, ou até as castanhas, noz, amendoim. Normalmente as alergias são de aparecimento tardio e costumam perdurar pela vida toda. Uma má alimentação pode causar uma intolerância ou alergia a um alimento? Não, na verdade existem fatores individuais, existe geralmente uma história familiar, principalmente nas alergias, né? Então uma tendência a desenvolver uma alergia quando você tem pais, irmãos já com essa doença, mas não se sabe muito bem, na alergia alimentar a gente ainda não tem uma etiologia. Mas quando você tem uma quebra na barreira de proteção da mucosa intestinal, por exemplo, uma infecção, isso pode predispor ao desenvolvimento da alergia. Já na intolerância, geralmente você vai apresentar esses sintomas com o passar do tempo, por deficiência de algumas enzimas digestivas, como no caso da intolerância à lactose. Bom, eu vou chamar agora a nossa repórter, a Rafaela Ribeiro. Ela tem algumas dúvidas dos telespectadores que a gente vai trazer aqui para vocês.
Olá, Alessandro. O Rodrigo Pereira ele tem uma leve intolerância à lactose e ao glúten e ele quer saber se o consumo de alimentos com as duas proteínas sem moderação pode ocasionar problemas graves à saúde. Já a Rita Camargo, ela tem uma intolerância à lactose e ela quer saber se isso é reversível ou se ela vai ter que conviver a vida toda com ela. E o Bruno da Silva perguntou se as intolerâncias alimentares são hereditárias. Bom, a primeira, esse consumo sem restrição pode fazer mal? Para a pessoa que já tem uma intolerância, o que pode causar nessa pessoa? Geralmente, essa pessoa ela vai manifestar sintomas logo após a ingestão do alimento, né? Então, pode ser uma distensão abdominal, um pouco de enjoo, náuseas, pode chegar a vômitos, diarreia. Então, isso, além de ser muito desagradável, também a pessoa pode apresentar inflamações na mucosa intestinal e levar a uma dificuldade de absorção de alguns nutrientes importantes, como vitaminas, minerais. A segunda pergunta fala sobre reversão de um quadro, né? Existe isso? A pessoa, de repente, consegue se habituar e as coisas mudam? Ela deixa de ser intolerante a um alimento? Na intolerância, especificamente intolerância à lactose, o que a gente já sabe por estudos prévios é que com a idade a tendência é só piorar. Em relação à alergia, alguns alimentos, principalmente as alergias alimentares em criança, têm uma tendência a desaparecer por volta de 4, 5 anos. Outros alimentos já são mais difíceis na sua reversão e têm uma tendência a permanecer para a vida inteira, como por exemplo a alergia a camarão. Então quem é alérgico a camarão provavelmente nunca mais vai poder comer camarão, inclusive com risco de vida. E a questão da hereditariedade existe mesmo? Para a intolerância alimentar, não tem nada determinado em relação à questão de consanguinidade e transmissão de pais para filhos. Para a alergia, sim. Já se sabe que as alergias alimentares são mais comuns em famílias onde se tem qualquer histórico de alergia, não necessariamente de alergia alimentar. Por exemplo, uma família que tem histórico de rinite, de asma, de alergia de pele, o bebê tem mais facilidade a ter uma alergia alimentar, sim. Inclusive, o que a gente tem preconizado para esses bebês que são de famílias de risco é que o aleitamento materno seja prolongado o mais tempo possível e, além disso, a prematuridade é um outro fator de risco que facilita a alergia alimentar. Então, o nascimento no tempo certo é um outro fator protetor. É difícil fazer esse tratamento com a criança pequena, dos pais conseguirem achar o alimento correto? Na verdade, o mais importante é que o diagnóstico de alergia alimentar seja bem feito, né, por um médico, através de vários sinais no exame clínico e na consulta. E também, a partir do momento que esse diagnóstico está fechado, seja bem orientado. Então, assim, na verdade, o tratamento da alergia alimentar é a dieta de exclusão. Você vai tirar aquele alimento que faz mal para a criança. Então, são muitos detalhes, os pais aprendem a ler rótulos dos alimentos industrializados, a gente tem que saber exatamente o que contém em cada preparação, né? Por exemplo, bolos, pães, alimentos, até receitas têm que ser feitas com a exclusão do alimento alérgeno. Então, precisa de uma orientação e um acompanhamento bem próximo para que não exista escapes aí na alimentação da criança. Doutora Monique, como que é feito esse diagnóstico? O clínico é o mais importante, então, através de uma história bem detalhada de que existe uma dificuldade ou existe algum sintoma após o consumo desse alimento. Além disso, em se tratando de alergia alimentar, nós temos exames específicos que podem ser feitos tanto em laboratório quanto em vivo no próprio paciente. E quando a gente tem dúvida se realmente o diagnóstico é de alergia alimentar, é feita a exclusão do alimento e a reintrodução do alimento e reprodução dos sintomas que desencadeavam a alergia. Lembrar que, além da questão da exclusão do alimento, nos casos de risco de choque anafilático, é importante que a família e que o paciente esteja preparado para usar medicações de urgência, caso acidentalmente o paciente se exponha a esse alimento. Por exemplo, então, na faixa etária pediátrica, alergia ao leite de vaca, nós temos relato de pacientes, por exemplo, que foram expostos ao leite acidentalmente por contaminação
por usar a mesma esponja de higiene da mamadeira. Isso contaminou a mamadeira do paciente que tinha alergia à proteína do leite e o paciente desenvolveu um choque. E no caso do adulto, lembrando do camarão, a manipulação da comida com uma colher contaminada com um alimento com proteína, quantidade mínima do camarão é o suficiente para desenvolver o choque. Então, esses pacientes têm que ter orientação de carregar consigo uma medicação que chama adrenalina autoinjetável, ela é autoaplicativa e isso faz com que o paciente saia do quadro grave e não tenha risco de vida. Você falou agora dessa questão da esponja, da contaminação do talher. A gente vai conhecer a Sofia. Na casa dela, ela tem os talheres específicos para evitar qualquer problema de saúde. Vamos conferir. Na casa da Sofia, além dos alimentos que são separados para ela, os utensílios de cozinha também são específicos para que a menina não tenha nenhum contato com o leite de vaca, a soja e o ovo. Todo cuidado para evitar uma reação à alergia severa que tem. Foi com 1 ano de idade que ela teve os primeiros sangramentos nas fezes e aí nós tivemos que começar a fazer uma dieta de restrição, né? Então eu tinha que fazer tudo em panela separada para evitar, porque qualquer contato que ela tivesse, a reação dela era esse sangramento, né, nas fezes. E não era um sangramento assim pequeno, era abundante e ela chegou a ter uma colite intestinal bem grave, né? Ela ficou internada para poder se estabilizar, perdeu muito sangue e o intestino todo machucado, né? Tanto que os exames mostravam todo o intestino machucado com risco de perfuração do intestino por conta dessa alergia. Mesmo com 3 anos de idade, Sofia tem consciência do que estes alimentos causam. E não sente vontade de experimentar ou comer aquilo que não está habituada. Hoje em dia ela sabe que ela não pode tomar nada com leite, ela pergunta antes de comer, isso tem leite, isso tem ovo. E é interessante porque ela vê o irmão não tem nada, nenhum tipo de alergia. Então ele come Danone, ele come queijo, presunto, tudo isso ela não pode. E ela não pede, ela olha e fala, esse é dele, né? Assim como toda mãe de criança alérgica, Miriam se preocupa em ler rótulo por rótulo e procurar receitas com alimentos que Sofia pode comer. Tudo para proporcionar uma alimentação saudável e mais próxima do normal para a filha. Ela come igual que os amiguinhos, não tem diferença, né? Só que o dela é feito diferente, né? Eu tenho que comprar, pesquisar, ir atrás de alguns ingredientes. Bom, doutora Priscila, essa questão do rótulo é muito importante, né? Para quem tem alergia, intolerância, tem que sempre que estar prestando atenção ali. Sim, principalmente nos casos graves, né? Então, não são apenas os alimentos que estão ali no rótulo, mas também alguns aditivos, né? Então, por exemplo, o corante caramelo, ele está relacionado à alergia a leite de vaca. Alguns caseinatos, então tem alguns termos que estão no rótulo e que os pacientes precisam conhecer para evitar que a criança consuma esse alimento. Esses rótulos poderiam ser mais fáceis para as pessoas entenderem? Na verdade, acho que principalmente eles devem vir escritos com letras grandes, né? E até é uma sugestão que se coloque, contém leite, contém glúten, sempre em letras grandes para que a mãe ou o pai possa reconhecer rapidamente. Também atenção assim às preparações, né? Então, por exemplo, a criança que vai numa festinha de aniversário, ela sabe que ali vai ter vários alimentos que ela não pode consumir. Então, a mãe pode já se preparar previamente, levar algumas coisas de casa para a festinha, né? Então, existem receitas já de salgadinhos, bolos, docinhos que não contêm leite, não contêm ovo, conforme a alergia da criança. Eu gostaria até de complementar que a gente tem visto também a presença do leite, especificamente o leite, em outros produtos sem ser exclusivamente o alimento. Por exemplo, o leite ou derivados são usados para a formulação de alguns medicamentos. Então, a criança pode submeter a ingestão do medicamento com o leite. Recentemente, nós descobrimos que o leite era usado para a fabricação de um adesivo para unha de brinquedo de criança. Nossa. Então, lembrar que nem também, sempre né? é só o alimento. Para quem tem, por exemplo, um choque anafilático, nós recomendamos que nem entre no ambiente que possa conter aquele alimento, porque o contato com aquele alimento, ou às vezes a inalação com o alimento, pode desencadear uma reação grave.
Então, nem sempre é só o alimento. Alguns produtos podem ter também traços desse alimento como produtos para manufatura. Nesse caso da Sofia, são cuidados que ela vai ter que levar para toda a vida? O caso da Sofia é um caso muito grave. Ela tem um sangramento intestinal bem importante, inclusive com risco de vida. E nós não sabemos se isso vai perdurar pela vida toda para ela ou não. Para agora, o cuidado realmente é um cuidado muito específico. A mãe dela é extremamente orientada e já sabe o que ela pode ou não consumir e se prepara caso ela se exponha socialmente para evitar o consumo de um alimento que possa causar um dano muito grave para a saúde dela. Eu vou chamar uma outra reportagem agora também da Rafaela Ribeiro. A gente vai conhecer a Yasmin, que também sofre de alergia alimentar. Quando tinha 1 ano de idade, Yasmin estava sempre com o nariz congestionado e não ganhava peso. Após exames médicos, foi constatado que a menina tinha alergia à proteína do leite de vaca. A gente excluiu o leite completamente da alimentação dela, tudo que é de leite e derivados, para ver o que ia acontecer. E aí, em 4 dias, o nariz melhorou. E a gente achou que era uma coincidência, né? Mas uma feliz coincidência. E aí, os dias foram passando e ela foi melhorando, o nariz não ficava mais congestionado, não tinha secreção. E ela, em 3 meses, ganhou 1 quilo. Então, a gente deu continuidade a esse tratamento. Ela ficou 6 meses sem comer absolutamente nada que tivesse leite. Durante este período de tratamento, Elis fez muitas pesquisas e participou de grupos que indicavam alimentos sem leite. Tudo para que a Yasmin tivesse uma alimentação normal. No começo, eu achava que ia ser impossível, né? Não conhecia nada, então para mim era tudo novidade. Eu comecei a pesquisar, conversar com algumas mães, entrar em alguns sites, buscar receitas de coisas sem leite, né? E aos pouquinhos eu fui adquirindo mais experiência e até mais confiança, para não cometer nenhum erro e de repente, né, comprar algum alimento que tivesse leite eu nem sabia. Por orientação médica, o leite voltou aos poucos a fazer parte do dia a dia de Yasmin. Hoje, com 4 anos de idade, ela come de tudo e nunca mais teve os sintomas da alergia. E quando pede para a mãe fazer o que mais gosta... O chocolate. Bonitinha. É atendida sem o receio de que este alimento vá causar problemas. É um alívio fenomenal, porque eu falava, gente, não acredito, né? Assim, nunca mais vou ter que ficar preocupada se vai no restaurante, se vai comprar alguma coisa. Às vezes ela via alguma coisa em algum lugar e queria comer, não podia dar. Né? Às vezes todo mundo ia tomar sorvete, aí na dúvida pegava sorvete de fruta, né? Picolé não vai ter leite. Então, você não ter essa tensão, era uma tensão constante, assim, pode, não pode, ai, será que isso tem, será que não tem? Então, é uma coisa mais normal, né? Relaxada, assim. Bom, a participação dos pais, da família é muito importante, né, nesses casos. Sim, é fundamental, né? É importante que esse acompanhamento seja feito inicialmente até mensal e que a gente possa, no consultório, conversar bastante, mostrar os rótulos, explicar o que tem exatamente em cada alimento. E os pais têm que ficar atentos 24 horas por dia. Quando criança é mais fácil, né, não assimilar, mas assim, ela já se acostuma, né, a não comer certos alimentos que quando já é um jovem ou adulto. Sim, geralmente a criança se adapta bem, né? Por incrível que pareça, eles aprendem que é assim, aceitam e vão se adaptando. Na criança, a alergia alimentar, geralmente, ela se resolve mais rapidamente também. Então, por volta de 3, 4 anos, a maioria das crianças melhoram. O tratamento mais indicado, tanto para intolerância quanto para alergia, é melhorar a alimentação, alguns precisam tomar remédio. Normalmente, retirando o alimento é o suficiente. Em algumas situações, o paciente pode chegar com um quadro já sintomático muito importante, por exemplo, um chiado, uma asma decorrente de um alimento. Então, às vezes é necessário um tratamento naquela situação de broncoespasmo, de chiado, até que o alimento seja retirado e a paciente melhore. Mas a maioria das vezes, retirando o alimento é o suficiente. Bom, e a melhor opção sempre é procurar um médico. Sempre, o diagnóstico tem que ser feito pelo médico,
O médico ele tem que lançar mão de exames de laboratório quando necessário, nem sempre os exames são suficientes, às vezes só pela história nós fechamos o diagnóstico e a partir daí tem que ser feito todo um tratamento de acompanhamento desse paciente para verificar a evolução dele, orientação da família. No caso da criança, eu acho que o que preocupa, apesar dela se aceitar bem a restrição alimentar, é a ingesta acidental. Então tem que orientar familiares, tem que orientar a escola, tem que orientar os avós, os amiguinhos, na casa dos amigos onde ela vai, tem que ter uma preocupação em relação a isso. E o adulto às vezes acaba sendo um pouco mais resistente para a retirada do alimento, mas ele tem menor risco de uma ingesta acidental do que a criança. E acaba sendo mais fácil, acho que no dia a dia, ele saber o que pode ou não consumir, uma vez que ele assume o diagnóstico de que aquele alimento faz mal para ele. Então, é muito importante, então, né, doutora Priscila, ter o acompanhamento médico e também o acompanhamento nutricional, né? Sim, até porque a gente observa uma melhora do ganho de peso, do crescimento das crianças depois que é excluído o alimento da dieta. Então, a gente tem que tomar cuidado também porque muitas vezes uma dieta com uma exclusão muito grande, às vezes até por falta de conhecimento dos pais, eles acabam excluindo mais alimentos do que necessário. E aí a criança pode desenvolver uma anemia, pode desenvolver um déficit de vitaminas, minerais, então tem que ser feito esse acompanhamento, sim. E quem não tem condições, por exemplo, de comprar esses produtos que são mais caros, né? O que elas podem fazer? Como fazer essa alternativa de alimentos? Hoje em dia a gente até encontra muita coisa na internet, né? Alguns sites especializados, então tem sites com receitas, tem muitas receitas que podem ser feitas em casa, então você pode fazer um pão em casa, um bolo, sem aquele alimento que é alergênico, né? Então um bolo sem ovo, um pão sem leite, isso a gente consegue e muitas vezes fazendo essas receitas em casa acaba saindo mais barato do que comprar o produto pronto. Eu gostaria só de complementar, se tratando de alergia ao leite de vaca, lembrando que o leite é um alimento importante até 1 ano de idade, existem substitutos que são fórmulas com um poder de alergenicidade menor, portanto são fórmulas toleradas pela criança que tem alergia. Essas fórmulas são fornecidas pelo governo através da farmácia de alto custo gratuitamente. Então até 2 anos de idade nós conseguimos essas alimentações que são alimentações específicas para quem tem alergia ao leite de vaca. Tá certo. Bom, doutora Mônica, doutora Priscila, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. E eu lembro que você que está nos assistindo pode acompanhar outros programas da TV PUC e outras edições do Ponto de Encontro no site que aparece na sua tela. A gente se vê no próximo programa. A crise hídrica é o principal assunto da sociedade nesse início de ano. E aqui na PUC Campinas não é diferente. E a universidade já adota medidas desde 2014 para garantir o consumo consciente de água entre alunos, professores e funcionários. Integrando uma comunidade com mais de 18 mil alunos, o atual desafio da PUC Campinas, além do constante aprimoramento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, é destacar a importância do desenvolvimento sustentável. O que a gente tem que considerar é que dentro da universidade, os alunos que estão entrando agora, eles vão ser futuramente os formadores de opinião do nosso país. Eles vão acabar adquirindo esse conhecimento, essa cultura de ter um uso mais racional da água e vão acabar levando para suas famílias, para seus amigos e vão acabar levando para a população em geral. As principais orientações para o Departamento de Serviços Gerais da Universidade são: o fechamento de 45% dos sanitários, pensado estrategicamente para não prejudicar alunos e professores durante o período de aulas. A proibição de lavagem de veículos da instituição. Utilização de águas das chuvas. Limpeza a seco de toda a área externa. Limitação das regas dos jardins internos.
Nós vivemos uma crise hídrica e a universidade tem que de alguma maneira, se enganjar nessa situação e fazer com que a comunidade interna, ou nossos funcionários, corpo técnico administrativo, tenha consciência disso e também economize o que for possível em termos de água na instituição. E existe uma perspectiva para o futuro, depois que passar essa crise, de manter alguma dessas atividades, já visando essa economia de água? Eu acho que hoje a sociedade, de uma maneira geral, está vivendo isso, né? Eu acredito que depois dessa crise que a gente vai passar, se Deus quiser, a sociedade vai se conscientizar de uma maneira geral que precisamos economizar esses recursos. E a universidade está inserida na sociedade, eu acredito que não vai ser de maneira diferente. Já a Praça de Alimentação e o Departamento de Segurança Universitária receberam as seguintes recomendações. Existe uma preocupação muito grande com esse consumo de água. Então, os lojistas foram orientados a estarem colocando arejadores nas torneiras, também a utilizarem a máquina de lavar louça. E uma preocupação grande que nós tivemos foi com relação ao cardápio. Então, nós retiramos as verduras que são habitualmente tidas no cardápio de 3 a 4 opções. Então, em um dos restaurantes, que é o self-service, nós colocamos apenas uma opção de salada por dia, e no restaurante que serve prato feito, apenas uma opção de verdura na semana. Porque as verduras, elas necessariamente precisam ser higienizadas folha a folha em água corrente. O item também que nós reduzimos foi a higienização de piso da praça. Nós então reduzimos a lavagem tradicional com água e colocamos somente a lavagem a seco, através do MOP. Nós, do Departamento de Segurança Universitária, recebemos a incumbência de fazer a fiscalização e a orientação sobre o uso correto da água. Temos que fazer rondas, fazer verificação de vazamentos, fazer a identificação e a orientação de quem está fazendo o uso de forma inadequada. Nos últimos 13 meses, a PUC Campinas, o Hospital e Maternidade Celso Pierro e o Colégio Pio XII reduziram 12.356 metros cúbicos de água, o que significa 12.356.000 litros. Uma economia de 5,8%, que com a parceria de alunos, professores e funcionários só tende a aumentar, mas isso não pode parar por aqui. A PUC Campinas, junto de vocês, faz parte desse projeto de conscientização. Por que não economizar? Por que não discutir? Por que não pensarmos juntos no nosso futuro?